Fala pessoal, tudo bem? Leandro aqui do canal Livraria de novo. A semana, mais um livro aqui que a gente está trazendo para vocês. Antes de mais nada, clica aqui no seguir do canal, fica com a gente. É muito bom a gente estar linkando aqui toda semana livros bons para todo mundo, para poder estar lendo, para poder aprender, desenvolver-se. A gente acha que é algo potencial para todos aqui no canal, é conhecimento, autoconhecimento, conhecimento trazido sobre livros. Manda para aquele amiguinho, aquela amiguinha, aquele colega de trabalho, aquela pessoa que é da sua família que quer entender mais sobre livros, que tenha curiosidade de entender, aprender técnicas de leitura, o que ler, né? A gente sempre recebe aqui nos comentários o que ler, o que eu quero ler, como eu posso ler, como ler, como iniciar a leitura. É sempre importante a gente estar trazendo aqui também isso para vocês. O que a gente gosta é o seguinte, é sempre trazer livros que as pessoas gostam de ler. O que você gosta de ler? Qual é o seu tema em particular que vai ser interessante para você iniciar a leitura, seja ela qual for, e como ela pode engrandecer o seu dia a dia e sua vida, né? Isso é o que importa. Cara, hoje, o dia de hoje, a gente trouxe um livro de uma leitura muito pesada, mas é do romancista russo Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. E a gente está trazendo aqui o Noites Brancas, que é um livro maravilhoso, um livro incrível, porém assim, de muito... É um livro de romance que o próprio autor já diz, ele é um romance entre duas pessoas com um amor platônico, né? E é uma leitura muito dura, apesar de ser um romance, é muito difícil você terminar a página, apesar do tamanhozinho dele aqui, assim, é difícil você acreditar que ele vai ser difícil de ler, mas assim, e ser um romance, mas assim, é muito complexo, é duro, porque o Dostoiévski ele vai a fundo no sentimento do protagonista dele, né, e no target do amor dele, que ele tem pela amada, enfim, e a explicação que ele dá é muito intensa, e você vai sofrendo o amargor, e vai sentindo aquele frio russo, né, e o amor congelante que eles têm, né, a descrição do sentimento do protagonista, né. Um dos pontos importantes que o livro traz é a busca pela conexão humana, né, apesar do fato de que ele é uma pessoa muito sozinha, ele busca reduzir o isolamento através do amor que ele sente pela companheira dele, né, no livro, né? Assim, é interessante você ver a busca mental que ele tem para poder assimilar o amor por ela, e você vai entendendo a complexidade de como o ser humano consegue se imaginar dentro de um amor platônico, no caso, né? E aí a segunda parte que a gente traz do livro é o poder da imaginação e do sonho, né? Ele imagina muito, ele se coloca no lugar como se ele estivesse com ela naquele momento, e algo que você vai sentindo. O Dostoiévski, ele escreve de uma forma muito melancólica, como eu já disse no início do vídeo, é muito duro, e você vai sentindo isso, e ele transmite isso na leitura dele. E aí você que está acostumado a ler livros que são mais leves, mais fluidos no contexto histórico, com ele você começa a travar. E você lê 2 páginas, você já se sente cansado na leitura dele, assim, porque é muito dura, é muito difícil, e é um autor muito aclamado historicamente pelo seu modelo de escrita, que é particular, né? Bom, outro ponto importante que ele traz é a fragilidade do amor, né? Que é a expectativa que é criada pelo protagonista, e o tanto que ele sofre por aquilo, porque muitas das vezes o que ele intenciona ou ele reflete como amor, esse amor muitas vezes não é trazido para si, ele não é contemplado com o que ele sonhou. E aí a diversidade entre o que você ama, o que você imagina, para o que você vive efetivamente, é um contraste interessante que é trazido no livro nessa questão, né? A busca pela identidade e autoconhecimento é um processo contínuo do protagonista, onde ele vai se entendendo no sentimento dele, e o descobrir e o olhar para dentro, olhar para si e entender o que o sentimento dele pela amada é transmitido em ações da parte dele, da vida dele, e como ele consegue transmitir isso. Gente, esse livro é um livro para aquele amante, o romântico, idealista, aquela pessoa que imagina ou sonha com um amor, aquele amor platônico, aquele amor que você dedica-se para a pessoa e a pessoa retoma para você de forma igualitária com o que você sente. Então a leitura dele é meio sentimental nesse sentido, é importante para aqueles amantes de um romance clássico, mas também com uma leitura rebuscada, como eu disse, muito verdadeira, né? Para terminar, a questão dele é a dualidade da natureza humana, né? Assim, o quão ele luta por aquilo, e o final o trágico do livro, né? Eu não vou descrever aqui, mas nunca as leituras de Dostoiévski são fáceis, assim, sempre tem um final bem duro, e essa questão da dureza do final da leitura do livro você é transmitido, quando ele se recai dentro de uma realidade, né? A realidade humana dura, de você entender que o amor tem seus percalços, muitas vezes não são contemplados ou não são realizados, e a leitura desse livro vai te trazer essa realidade, essa frieza da realidade, de você falar, uau, como um cara russo em meados do século passado tem ideias tão duras do que é o amor, e o que ele sofreu para entender isso, né? Então assim, você acaba se recaindo dentro da cabeça do autor, entendendo como é que ele se colocou naquela posição para poder encontrar o sentido, o que era o amor para aquele protagonista em particular, né? Então assim,
É um livro muito legal, como dito. Aqui no canal a gente sempre tenta trazer livros de vários aspectos, né? Como disse, quando você começa a ler alguma coisa, você lê de tudo. Quando você se empolga em leitura, você lê de tudo sempre. E isso te engrandece em cultura, né? Eu, particularmente, nunca imaginei estar lendo Dostoiévski na minha vida. Fyodor é algo que é uma leitura russa que tem uma particularidade na escrita muito diferente do padrão ocidental. Então, assim, a gente sempre tenta se adequar e aprender, né? Entender como o outro escreve e o que ele põe nas suas palavras dentro dos seus livros demonstra também um outro perfil de pensamento sobre determinados assuntos da sociedade, né? Você saber interpretar isso é legal para você, é um crescimento próprio. Então, por hoje, pessoal, Noites Brancas de Dostoiévski, aconselho muito para quem já tem uma experiência média para avançada de leitura, e alcançar isso é muito importante na vida de todos nós. Aprender a entender a cabeça de outras culturas, outros pensamentos, outras visões sobre sentimentos particulares de cada um de nós. Valeu? Gente, se inscreva no canal, dá um curtir aí, se quiser compartilhar com um amigo que curte livros, vai ser um prazer, tá? Um abraço a todos, valeu!